Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do discurso do André Mendonça na abertura do LEAD. O LEAD é aquele evento do Dória, sabe aquele evento do Dória que acontecia em Nova York, depois em Lisboa, depois em Washington, depois em Londres, né? O pessoal sempre ia passear por esses lugares e coisa e tal para fazer esses eventos, porque afinal é sempre agradável para os ministros do STF viajar, né? Você vai para um país diferente, com a passagem paga pela instituição, aquela coisa toda. O LEAD esse ano, meu amigo, no Rio de Janeiro, cara. Aqui do lado, no Copacabana Palace. Deve ter fechado a porra toda lá para não ter o populacho não chegar perto do Copacabana Palace. Mas ele já é meio segregado mesmo, ele já é tudo cheio de proteção. Enfim, tá tendo lead no Rio de Janeiro. Mas isso daí, essa parte da piadinha, né? De sair agora tem que ser no Brasil, não tem mais jeito, acabou, não tem mais negócio de viajar para Nova York. Vai fazer um lead em Nova York, vai todo mundo preso. Agora fica aqui no Rio de Janeiro mesmo. Essa parte da piada é a parte mais engraçada, mas é só um detalhe, né? O mais interessante foi o discurso do André Mendonça, meu amigo. O André Mendonça abriu as palestras do LEAD e abriu com um tema que, bom, ele não falou o nome do Alexandre de Moraes em momento algum, mas ele deixou muito claro o que ele estava querendo dizer aqui, ó. Um bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Caraca, hein? Mandou ver para o Alexandre de Moraes e criticou muito a postura do STF como um todo nesta crise. Será que o André Mendonça vai ser o nosso herói nessa história toda, o terrivelmente evangélico, exatamente nesse momento em que o Alexandre de Moraes parece estar indo para cima do Silas Malafaia, que também é evangélico? Eu não sei se o André Mendonça tem ligação, porque eu sei que evangélico tem um monte de igreja diferente, não tem muita ligação com o outro, eu confesso que é um mundo diferente para mim, não é o meu mundo. E além disso, a gente tem a informação que o André Mendonça foi investigado pela Polícia Federal, ou seja, o Alexandre de Moraes está morrendo de medo do André Mendonça exatamente porque ele tem uma liminar nas mãos dele, que ele não decidiu ainda, e que ele pode decidir e parar todo o inquérito do golpe. Agora, olha o nível que está essa história aqui, né? Porque eles estão tratando, o Alexandre de Moraes está investigando um outro ministro do STF. Repara o que está acontecendo nessa história. Se os outros ministros deixarem isso acontecer, o STF acabou. O STF virou o parquinho do Alexandre de Moraes, ele não deixa mais ninguém fazer nada. Ele que manda em tudo no STF. Eu acho que isso aqui tem um potencial grande de dar merda. Mas, de qualquer forma, um discurso forte dele. Vamos entender aqui que o discurso dele é muito bom. Essa notícia foi sugerida por Priscila Linda Maravilhosa, tem uma cobra no símbolo do Ancapso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, novisãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então essa frase já diz tudo, cara. Uma frase realmente impressionante, né? Ou seja, o bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Definiu muito bem. É o que está acontecendo com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está intimidando todo mundo. Está tentando fazer as pessoas obedecerem ele por medo. O Alcolumbre não tem coragem de pautar o impeachment do Alexandre de Moraes porque tem medo das investigações lá de corrupção dele. Hugo Mota, a mesma coisa. O Alexandre de Moraes tenta coagir Bolsonaro e os bolsonaristas a ficarem todo mundo quietinho, ninguém falar nada, com medo de ser perseguido por ele, tal como o Bolsonaro está sendo. Isso é um absurdo, né? Aqui, ó. O Supremo Ministro do Tribunal Federal, André Mendonça, afirmou que um bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Aqui no Jornal de Brasília eles erraram aqui no blog da Denise. Mas enfim, durante seu discurso no 24º Fórum Empresarial LEAD, no Rio de Janeiro. Caiu o patamar da parada, né? A fala do ministro se deu na abertura do evento dessa manhã de sexta-feira, dia 22. O fortalecimento do Estado de Direito passa por haver instituições justas, pelo fortalecimento do princípio da legalidade. O princípio da legalidade é aquilo que eu falo para vocês, é que o STF tem que interpretar a lei. Ele não pode sair da lei. O que está escrito na lei, ok, ele vai interpretar aquilo ali, mas não pode ficar inventando coisa, como é o caso do Alexandre de Moraes, que inventou que empresas do exterior têm que ter filial no Brasil, tem que ter escritório no Brasil. Pela autocontenção do poder judiciário, ou seja, pelo próprio judiciário evitar extrapolar os seus limites, mas aí que tá. É aquilo que eu falo para vocês. Por que o judiciário está extrapolando os limites aqui no Brasil e no resto do mundo inteiro? Porque a esquerda está perdendo poder. A esquerda é o status quo, é a atual estrutura de poder na sociedade. E aí, quando ela está perdendo poder, ela está desesperadamente pedindo ajuda do judiciário, né? E o judiciário está ajudando nesse sentido. Na visão deles, eles acham que estão fazendo certo porque a esquerda está perdendo poder, porque é fake news, é disparo em massa de WhatsApp, é os evangélicos, é não sei o que lá, um monte de desculpa que eles arrumam para a esquerda estar perdendo poder. O fato é que a esquerda está perdendo poder porque tem ideias velhas, né? A informação
informação descentralizada e distribuída subiu um pouquinho a capacidade de raciocínio das pessoas. As pessoas negociam, conversam e batem papo entre si, conversam e têm ideias diferentes. Então as ideias da esquerda ficaram velhas, a verdade é essa. Então é por isso que a esquerda está perdendo popularidade. Mas aí o pessoal encara isso como uma ameaça e quer que o judiciário proteja a sociedade da direita, o que não pode. A sociedade é livre para ir para onde ela quiser. Se a maior parte das pessoas é de direita, é conservadora, é religiosa. Inclusive eu falo isso, cara. Eu não sou conservador, eu não sou religioso, mas eu entendo que a sociedade é, então tem que ir nesse caminho mesmo. É para aí que o povo quer ir, né? Pela garantia do justo processo e pela garantia das liberdades básicas do cidadão. Para isso, precisamos fazer um compromisso público de que o bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Que as suas decisões gerem paz social e não caos, insegurança e incerteza. Caraca, bicho, isso é o recado mais bem dado que eu já vi o Alexandre de Moraes, e é o Flávio Dino também, né? Esse pessoal todo que fica falando aí contra Bolsonaro, acusando o Bolsonaro, não porque estamos só botando na cadeia. Não, cara, olha só, olha as decisões que vocês estão tomando, olha a besteira, a forma como vocês estão fazendo a coisa. Mendonça também ressaltou que é preciso haver autocontenção do Poder Judiciário para garantir o equilíbrio entre poderes. Não bastam instituições justas e o princípio da legalidade fortalecido. De novo, o princípio da legalidade, como eu falei, é o que está na lei. Se você não gostou, bom, não adianta, tem que aprovar uma lei nova no Legislativo. O Congresso tem que aprovar a lei nova. O juiz só pode guiar pelo que está na lei, né? O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do país. O Estado de Direito não significa prevalência da vontade, das suas pré-compreensões dos intérpretes da lei. Ele está dizendo aqui, eu sei que todo mundo é uma cambada de esquerdistas, vocês todos são todos uma cambada de socialistas, mas caraca, o Estado, as instituições precisam da autocontenção, você tem que julgar de acordo com a lei, não de acordo com o que é o seu interesse nessa história, né? E, de novo, eu sempre deixo claro aqui, é lógico que o STF sempre teve e sempre terá algum condão político. O problema é que o STF não pode ser majoritariamente político, ele tem que ser majoritariamente judiciário, no direito, tem que ser majoritariamente focado na doutrina mesmo, no direito, na interpretação das leis. Dentro do que é definido, ele pode sair um pouquinho para um lado ou para o outro, sempre vai sair alguma coisa. Por que isso acontece com todos os juízes, por que não ia acontecer com os ministros do STF, né? Mas o que está acontecendo agora é uma inversão completa, os juízes estão agindo de forma puramente política, sem se importar com a questão jurídica, com a forma como isso está acontecendo, né? Eu tenho meus valores, minhas compreensões, mas devo servir à lei e à Constituição, que significa que o judiciário não pode ser o fator da criação e inovação legislativa. Pois é, está criticando o negócio lá das fake news, lá da invenção da regulamentação das fake news que o STF fez, que é uma coisa totalmente absurda, que não tem absolutamente nenhuma lógica, né? Eu poderia considerar que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é inconstitucional? Até poderia, mas jamais inventar aquelas regras todas que eles criaram ali, aquilo ali é coisa do legislativo, né? O Estado de Direito impõe a autocontenção que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor dos poderes, que é o povo. Ou seja, é o ponto exato que está acontecendo. O povo elege, o Congresso elege deputados para fazer coisas conforme o povo quer, e o STF acha que não. Mas eu acho que armas são erradas, então não pode. Eu sei que o povo quer acabar com o desarmamento, quer ter direito a armas e coisa e tal, mas eu não interessa, a gente acha que é errado, então vamos proibir e não sei o que lá. Enfim, gostei muito do discurso do André Mendonça, hein? Um discurso muito bacana. E talvez ele seja o cara que resolva esse problema todo, vocês sabem. Está com ele um mandado de segurança impetrado pela defesa do Felipe Martins. O Felipe Martins, vocês sabem, é um caso totalmente absurdo, que acusaram ele de ter viajado para os Estados Unidos como se isso fosse um crime. Na época ele não era procurado por nada, ele poderia ter viajado para os Estados Unidos, nada impedia ele de viajar para os Estados Unidos. Mas, no entanto, ele não viajou para os Estados Unidos, ainda assim acusaram ele de fazer isso, prenderam o cara, botaram o cara na solitária durante semanas para ver se eles confessavam. Eles precisavam de uma outra delação premiada, queriam forçar a barra com o cara a todo custo, né? No final das contas, acabaram, ele não confessou, não fez a delação, e aí, no caso dele lá, que é um caso absurdo, não tem nada contra o Felipe Martins, absolutamente nada, e daí o advogado entrou com mandado de segurança que caiu com o André Mendonça. O André Mendonça está com esse mandato lá na mesa dele, botou lá na gaveta, não fez nada. Ele pode a qualquer momento fazer. É lógico que o que deve estar acontecendo lá é alguma negociação, ele precisa ter apoio para esse tipo de coisa, porque se ele não tiver apoio para isso, no que ele tomar a decisão, o Barroso puxa o caso para ele e toma a decisão a favor do Alexandre de Moraes em seguida e fica tudo em vão.
Agora, se tiver um acordo, se tiver mais gente do lado dele, se ele conseguir convencer o Barroso e outras pessoas de que a solução precisa passar por alguma forma de recuo do STF, mesmo que não é que o Alexandre de Moraes vai voltar atrás e vai dizer que não, que tá... Não, beleza, continua fazendo as coisas todas, mas ele anula a coisa toda com esse mandado de segurança, é o que eu falei para vocês. Arrumou lá um carimbo que faltou o carimbo aqui no documento, não, a gente continua, a gente fez tudo certo, não voltamos atrás de nada, é que tinha um erro, tem que reconhecer o erro e acabar com a porra toda, né? Então, parabéns ao André Mendonça, tá? Eu achei muito bacana a fala dele aqui, ó. Tá aqui, ó, 24º Fórum Empresarial LEAD. Esse aqui é o pessoal de São Paulo, aqui. Fairmont, não é o Copacabana Palace, não. Eu achei que era o Copacabana Palace, é o Fairmont Copacabana Hotel. Tá aqui, a mesma papagaiada toda que faz a LEAD lá na Inglaterra e coisa e tal, aqui tá aqui no Rio de Janeiro, aqui, ó. Conferência de abertura, André Mendonça, muito bacana. E é isso daí, galera. Gostei do André Mendonça. Quem sabe ele não vai ser o nosso herói nessa história. E, de novo, por que pode ser que ele está dando esses recados todos também? Porque ele, certamente, o Alexandre de Moraes está querendo intimidar o Silas Malafaia. O Silas Malafaia foi colocado nesse inquérito sem sentido nenhum aí do Bolsonaro, porque estava organizando as manifestações e estava indo gente pra caramba, e isso estava incomodando o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não quer manifestação, não quer o povo dizendo a opinião dele, porque a única opinião que interessa na cabeça do Alexandre de Moraes é do próprio Alexandre de Moraes. Já leram um livro O Alienista, do Machado de Assis, né? Ele começa a achar que tá todo mundo maluco, né? Aí no final das contas ele descobre que o maluco era ele, na verdade. Ele achava que todo mundo estava errado, tá todo mundo maluco. O Alexandre de Moraes está nessa ideia. Ele acha que o povo inteiro está sendo levado por fake news, portanto a opinião do povo não interessa, a única opinião que interessa é a dele. Ele vai chegar, igual a mesma situação do alienista lá do Machado de Assis, chegando que ele é que tá maluco. Ele que tá maluco no final das contas de achar que o mundo inteiro tá maluco, né? Do ex-assessor da presidência, o Felipe Martins, né, justamente o caso, ele que fez o pedido para eliminar, para parar a investigação do golpe por conta de uma série de nulidades que estão acontecendo por lá. O Chiquini questionou, precisamos saber, o Brasil quer saber, a PF investigou o ministro André Mendonça por conta ou alguém mandou investigar? Qualquer uma das duas coisas é extremamente séria, porque se chegou a investigar o André Mendonça, então quer dizer que pode investigar qualquer policial, qualquer ministro do Supremo, é isso? O relatório final da Polícia Federal, que indiciou o presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, faz menções ao ministro Mendonça. Segundo o advogado, a investigação ocorreu porque Mendonça ficou responsável por um mandado de segurança protocolado por Chiquini, que buscava garantir direitos de seu cliente e suspender o andamento de processos que discutiam nulidades. Agora, repara o ponto que o Alexandre de Moraes está dizendo. O fato de ter havido um processo distribuído para o André Mendonça fez com que ele agora participe do golpe, está sendo investigado no golpe, não que não pode, porque estão investigando o golpe. Olha a loucura que é isso, né? Ou seja, uma coisa que é tradicional do processo jurídico, do processo judicial. Os outros ministros do STF têm que fazer alguma coisa. O Alexandre de Moraes está descontrolado com isso daqui, né? Ou o próprio André Mendonça pode fazer isso. Pode resolver esse problema todo anulando esse processo do golpe inteiro, né? Aqui, ó, as demais mensagens encaminhadas cuja autoria não foi possível identificar, tendo em vista que foram repassadas através do celular de Eduardo Bolsonaro, informam que haveria oportunidade de mudar a relatoria da trama golpista e que o ministro André Mendonça poderia ficar prevento das questões que irão para o plenário, mas que para tanto precisariam que o Mendonça desse a liminar. Ou seja, eles estavam dizendo que estavam comemorando o fato que a liminar caiu com o Mendonça. A gente comemorou também, eu fiz um vídeo falando isso, todo mundo comemorou. Realmente é um ponto importante isso daí. O André Mendonça está com essa liminar até hoje, está sentado na gaveta dele. Ele não decidiu nem para um lado nem para o outro. Se ele seguir a jurisprudência do STF, ele deveria negar, porque, segundo diz lá, não cabe liminar de um juiz para o outro dentro do STF, é o que diz a jurisprudência. Mas já teve outros casos de juízes que aceitaram liminares nessa situação. Então também não seria uma coisa absurda ele aceitar, né? E o Chiquini afirmou que a investigação representa uma mudança no cenário jurídico, evidenciando que magistrados passaram a ser investigados sob suspeita de favorecer defesas ou interferir no andamento de processo. E aí que eu falo pra você, cara, imagina a quantidade de coisa que o Alexandre de Moraes não fez com a Carmen Lúcia, com o Gilmar Mendes, com o Dino, com o Zanin. Esse pessoal todo tá morrendo de medo do Alexandre de Moraes. É por isso que o André Mendonça falou sobre que um bom juiz tem que ter respeito, não tem que colocar medo. O Alexandre de Moraes está tentando controlar o STF pelo medo. Ele quer seguir na sanha ditatorial dele a qualquer custo, sob qualquer sem nenhuma relação com direito, sem nenhuma relação de qualquer forma. Esse cara é um perigo, tá? O pessoal tá tratando isso daqui com uma normalidade. Ah, não, ele só tá querendo processar o Bolsonaro e coisa e tal. Não, não, esse cara é um psicopata. O Marcel Van Hatten fez um discurso na Câmara também falando para ele para não se bater, não se deixar levar pelo medo, que não deixe ninguém te ameaçar e coisa e tal.
Olha que coisa, né? Como eu falei para vocês, o André Mendonça pode ter a chave para resolver esse problema todo, hein? E agora que ele está sendo investigado pelo Alexandre de Moraes, ele tem um argumento ótimo para conversar com os outros ministros do STF e resolver essa coisa. Será que o André Mendonça vai ser o nosso herói nessa história toda? Enfim, bacana, parabéns ao André Mendonça. André, dá para você ser o herói da gente nessa parada, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.